Introdução. A biblioteconomia é considerada uma das mais antigas disciplinas que ocupam acesso à informação e de sua transição porque está intrinsecamente ligada ao surgimento da biblioteca. Ortega, em 2004, ao discutir as relações históricas entre a biblioteconomia, a documentação e ciência da informação, parte das primeiras evidências de organização de documentos segundo seus conteúdos, apontando a esse processo as bibliotecas primitivas da antiguidade, que realizavam como origem do que depois foi denominado biblioteconomia. A necessidade de organizar, conservar e divulgar os documentos desde o início da escrita até a época moderna levou a biblioteca a criar uma série de procedimentos métodos, apesar de possuírem um caráter eminente e técnico visando a resolução de problemas práticos que formaram um conjunto técnico de questões envolvendo a rotina dessas técnicas, que ao longo do tempo se construíram na base da futura disciplina biblioteconomia. Desse modo, podemos dizer que desde o início dos saberes biblioteconômicos estão voltados para a reflexão sobre a aplicação das práticas e as normas da criação, organização, administração das bibliotecas. Essas técnicas levou a biblioteconomia a ser considerada uma da área cientificamente pouco fundamentada. Ortega, em 2004, no estudo citado, conclui que, apesar da biblioteconomia ser a atividade mais antiga da organização de documentos, no seu todo, não é uma área cientificamente fundamentada. Encontra-se na ciência da informação e possibilidades de construção e referências teóricos e na conquista de status científico. Status científicos. Mas, bem observada por Valkyrie, não podemos esquecer historicamente que a biblioteconomia anteriormente era a ciência da informação e que seu percurso está registrado em todo o esforço em busca de bases conceituais e da construção dos principais teóricos nortear as ações da área. O marco fundamental para o campo da obra de Gabriel Naudé, Ad Populi Decens Bibliothek, o primeiro manual de bibliotecário que formalizou as bases conceituais da biblioteconomia, abrindo caminho para a afirmação de importantes conceitos, como a ideia de ordem bibliográfica. Após o surgimento da ciência da informação devido à preocupação com os problemas de produção, comunicação e efetivamente a utilização da informação registrada, a relação entre as duas áreas intensificou-se a tal ponto que passaram a ser confundidas como um só. Mas será Cevic lembra que, apesar que o intenso contato entre a biblioteconomia e a ciência da informação, isso não significa que fornece o único campo de conhecimento. O autor considera que, inclusive, existem diferenças bastante significativas entre os aspectos críticos e entre duas áreas, como, por exemplo, a seleção de problemas compostos de forma de definição as questões teóricas colocadas nos modelos explicativos introduzidos, na natureza do grau de experimentação e desenvolvimento empírico, assim como o conhecimento prático e de competências derivadas, nas ferramentas de abordagem utilizadas, na natureza de forças e relações interdisciplinares estabelecidas em sua dependência para o avanço da evolução e a abordagem da interdisciplinaridade. Outros autores, como Valkyrie, Wiesen, Inger, Pinheiro, reconhecem que a biblioteconomia e a ciência da informação nos campos próximos, porém distintos, como algum interesse em comum, considerando importante para resgatar a história da biblioteconomia como melhor compreender o processo constitutivo, esse campo disciplinar e para situá-lo mais nas mudanças paradigmáticas ocorridas até o momento. Desse modo, para entender elementos que constituem esse campo, partimos do significado da palavra biblioteconomia, buscando localizar a origem por meio do processo de organização e preservação da informação registrada ao longo do tempo. Em seguida, procuramos destacar os estudos que constituem o arcabouço teórico e prático da biblioteconomia, considerando que se trata de uma disciplina sistematizada de conhecimentos relativos, organizados administrativos das bibliotecas, incluindo-se a todos os procedimentos que envolviam a manutenção e as atividades dessas instituições. Após em conta o questionamento da cientificidade
da biblioteconomia, procuramos situar na área de atuação do quadro pragmático. Por fim, tecemos uma reflexão de reflexos finais da área acerca das questões discutidas. As raízes históricas da biblioteconomia. O significado etimológico da palavra biblioteconomia é composto por três elementos gregos: biblion, livro; técnica, caixa; nomos, regras, das quais adicionou o sufixo ia. Etimologicamente, portanto, biblioteconomia é um conjunto de regras de acordo com as quais os livros são organizados em espaços apropriados em estantes e salas e edifícios. Assim, partindo para a etimológica para a palavra, dizer que a bibliotecista é intrinsecamente ligada à biblioteca, portanto, a seguir avanços das bibliotecas, organizações, armazenamento de documentos para assinalarmos as raízes da biblioteconomia. Ortega, 2004, informa que a existência comprovada das primeiras coleções organizadas de documentos, o que poderia ser chamada de primeira biblioteca primitiva, datando do terceiro milênio a.C. A outrora refere-se à biblioteconomia Elba, na Síria, na qual apresentava um acervo criteriosamente disposto em estantes, segundo a organização encontrada na biblioteca. Vem sendo considerada a origem de princípios da biblioteconomia. Entre os séculos 7 e 18 a.C. surgem grandes bibliotecas na antiguidade, entre elas a Biblioteca de Alexandria, que apresenta o ápice desse período. Essa biblioteca é uma das maiores conhecidas, que sobreviveu a muitos saques, catástrofes naturais, e por parte do acervo foi constituído a partir de um decreto de Ptolomeu III, que todos os navios que passassem em Alexandria tinham de entregar os seus livros para serem copiados. Com essa estratégia, pretende-se a biblioteca abrigasse a totalidade do conhecimento humano registrado. Na Idade Média, predominaram as bibliotecas ligadas à ordem religiosa, tanto no Ocidente como no Oriente. Os mosteiros e conventos foram responsáveis pela preservação da antiga cultura greco-romana e definiu-se como bibliotecas. O advento da imprensa no Ocidente proporcionou o rompimento do monopólio da Igreja. Existia sobre a produção bibliográfica da tarefa de produção de manuscritos realizadas pelos copistas mosteiros. Aos poucos sendo realizadas, passaram a ser feitas de oficinas especializadas. A produção dos livros tipográficos pelas bibliotecas e bibliotecários então distanciaram dos processos da organização dos documentos, mas contrapartida ganharam maior visibilidade pública e social. A relevância pública e social das bibliotecas ganhou impulso no século XVII, primeiramente nos países desenvolvidos na Europa e depois nos Estados Unidos. Com o surgimento do conceito de biblioteca pública moderna, constitui-se o acervo gerais de livros e é aberta gratuitamente ao público dos usuários regulares. A partir de então, a biblioteca pública passou a apresentar a modernidade em oposição às bibliotecas da antiguidade e à idade medieval que antecederam. Em função do surgimento da biblioteca pública e do crescimento periódico, a biblioteca passou a trilhar novos caminhos. Conforme assinalamos no início desse texto, alguns princípios da biblioteconomia moderna foram escritos por Gabriel Naudé, que conceituou a biblioteca como tal conhecemos hoje e trabalhou a ideia de ordem bibliográfica, a qual permitiram o acesso do compartilhamento do saber. Introduziu o empreendimento domiciliar, encadenamento e preservação da estrutura de catálogos de bibliotecas e de arranjos de livros e estantes. Introduziu também a ideia que o bibliotecário especialista é responsável pela organização e conhecimento, fornecer informações bibliográficas, facilitando o acesso do uso. Já no século XIX, Martin Stringer, bibliotequeiro, definiu que a época poderia ser denominada de biblioteconomia como um resumo de todas as diretrizes teóricas necessárias para a organização intencional da biblioteca, indicando que o foco da biblioteconomia é assegurar o acesso rápido e documentos da biblioteca. Contudo, o termo biblioteca foi utilizado em 1839 na obra publicada Livreto Bibliográfico Leopold Auguste Constantin Hansen, intitulada Biblioteconomie, Instrucciones de su agramento e la conservação e la administração des la bibliothèques. Portanto, a partir do século XIX, que efetiva técnica de prática do bibliotecário começaram a ser sistematizadas. A partir do século XIX, multiplicaram a ciência e as suas aplicações tecnológicas, faz surgir o fenômeno denominado de explosão documental. Preocupados com esse problema, os pesquisadores belgas Henri Lafontaine e Paul Wallet fundaram em 1895 o Instituto Internacional da Biblioteca. Esse instituto percebeu base para a criação de uma grande biblioteca universal, com o objetivo de resumir produção mundial impressos por meio das fichas.
Segundo Serra, a partir da tarefa, Lafontaine e Otler tiraram a biblioteconomia de técnicas de estratégias fundamentais que pôs os catálogos de bibliotecas tipo tradicionais e escolheram o sistema decimal Dewey como base da sua classificação. Ainda no século XIX, o aparecimento de períodos e crescente a importância de veículos de publicação fez surgir a necessidade de organizar e anexar suas unidades de informação para possibilitar a recuperação do seu conteúdo. Em 1876, a primeira conferência americana Library Association ala e bibliotecas bibliógrafos, diante das dificuldades encontradas para tratar tecnicamente e recuperar informações contidas nestes documentos, mostraram-se motivados em desenvolver esforços cooperativos. Essa iniciativa redundou no fracasso porque os serviços técnicos desenvolvidos pelas bibliotecas eram voltados para a organização e classificação de monografia, ou seja, idealizados para unir uma organização e classificação monografias, ou seja, idealizadas para reunir a proximidade física de documentos com conteúdos semelhantes. Essa forma de organização tornou-se a biblioteca inoperante para trabalhar com os periódicos. A partir daí, o grupo de especialistas passou a pensar em métodos e processos que deixassem em conta a diversidade intelectual dos conteúdos dos periódicos, que deu origem à documentação. A documentação surge, portanto, para interação para suprir as lacunas deixadas pelos bibliotecários, especialmente no que se diz a respeito do tratamento dos documentos não convencionais. As práticas documentais que se delinearam a partir do trabalho de Otler e de Lafontaine, que sistematizaram os conceitos de documentação a partir de estudos bibliográficos. Os documentaristas evitaram identificação com os instrumentos e termos adotados pela biblioteconomia, focalizando no seu trabalho objetivo a submeter documentos a uma análise de conteúdo mais profunda do que realizava então as bibliotecários. De acordo com Serra, repeliram as técnicas de biblioteconomia, apesar deles mesmos serem obrigados a reinventar métodos que há muitos já tinham adotados, rejeitando pelos bibliotecários. Por outro lado, naquele momento, o bibliotecário estava preocupado com a criação da disseminação da biblioteca pública. O desentendimento da biblioteca e documentarista resultou no segmento das associações. Em 1908, o grupo de bibliotecários norte-americanos, atuando como bibliotecas especializadas, resolveu desligar-se da ala na forma mais própria da Associação Especial de Libraries Association, ao que sucederam várias outras desinências. A definição de cada uma mais profunda entre a biblioteconomia e a documentação foi acompanhada não somente pela uma complexidade institucional cada vez maior, mas também de sérias dúvidas sobre fins e objetivos das bibliotecas. Os especialistas de documentação eram homens em ciências que se preocupavam com os problemas relativos ao acesso do conteúdo aos documentos. Sobre qualquer forma, já os bibliotecários, com o desenvolvimento de tendências democráticas na sociedade moderna, passaram a se dedicar aos avanços para o público através de bibliotecas públicas. Segundo Ortega, o período corresponde ao final do século XIX até a metade do século XX, marcado pela divisão de interesses de bibliotecas públicas no processo documentário, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos, a biblioteconomia desenvolveu-se a partir de paradigmas institucional. As bibliotecas públicas organizadas e definidas pelo parâmetros delineados na Escola de Chicago, a documentação ganhou maior espaço na Europa, em especial na França. Muitos consideram que, ao auge do Congresso Mundial de Documentação Universal em Paris, quando sedimentou-se importantes discussões sobre a normatização, cartografia, bibliografia, padronização do sistema de classificação, elaboração terminológica da área, entre outros assuntos. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, os propósitos documentaristas ficaram em segundo plano, prevalecendo preocupações com as questões políticas, econômicas e bélicas. A informação passa a ter um valor estratégico para o governo, que investiga mais pesquisas científicas e tecnológicas, desencadeando uma explosão informacional, a partir da qual se criou a demanda de emergência do campo, preocupado com a recuperação da informação do acesso das novas tecnologias. Nascia assim, voltada para a década de 60, nos Estados Unidos, a ciência da informação. As interconexões do sistema de informação, como a biblioteconomia, estão discutidas mais adiante, quando evidenciamos os questionamentos sobre a finalidade dessa última. Após apresentar
cronologicamente alguns fatos que compõem a história da biblioteconomia quando a área realiza os processos de organização, preservação e gestão de disponibilização de acessos bibliográficos. No item a seguir, buscaremos identificar fundamentos que embasam esses processos, os fundamentos da biblioteconomia. O aumento da produção bibliográfica, consequência da tecnologia da prensa gráfica, gerou a necessidade de novas ferramentas de organização, preservação e recuperação das coleções, o que levou vários estudiosos a se debruçarem sobre o problema. Técnicos como Carl Kersey, Francis Bacon, Gabriel Naudet, Jacques Charles Brunet, Anthony Panzini, Charles Amini Coutier, Medel Dewar, Raganathan são alguns que apresentam relevante contribuição na busca dos novos métodos e técnicas para a organização e administração e coleção de bibliográficas, conforme aponta os estudos de Pinheiro. Corel Glasgow, botânico e bibliólogo, deu uma grande contribuição para a classificação e registros dos livros de latim, grego e hebraico. No século XVI, ele elaborou um catálogo, a qual chamou de Bibliotheca Universalis Zurich, 1545, num suplemento de título Pantetatorium Sive Partitionum Universalis. Classificou o livro da biblioteca do assunto. Para Barbosa, essa foi a primeira tentativa de um esquema de classificação bibliográfica, pois vale lembrar que não era uma simples arrumação de assuntos para livros de coleções, mas uma bibliografia impressa. Francis Bacon, com a obra Cartularii, publicada em 1905, deu grande contribuição aos estudos modernos sobre a classificação. Em outra obra em sua autoria, Advances Larry, baseadas por Triunfo Quatrium Cassidório, classificou a ciência em 3 grupos: a primeira, a poesia; a ciência da imaginação; história, a ciência da memória; 3, a filosofia ou ciência da razão. Esses sistemas de Bacon veio a influenciar a enciclopédia de Deroit de Albert do século XVIII, e também classificou como Thomas Jefferson, posterior classificação do Liberty Congress. Dessa forma, o sistema de classificação usado até hoje pelas bibliotecas foi idealizado por Bacon em 605, usando Brunet em 1810, modificado por Henrys em 1870, adotado por Dewey em 1876, o que serviu como base de sistema de classificação universal conhecida como CDU Barbosa 1969. Gabriel Naudet, já anteriormente desse texto, considerado um dos principais teóricos da biblioteconomia, a ideia de Naudet incorporava um espírito de progresso e liberdade de expressão cultural influenciado por Montaigne e Pierre Cron. Durante a Revolução Francesa, esses valores revolucionários estimularam a ideia das bibliotecas como espaços públicos e universais, conceitos escritos por Naudet. De acordo com Cauley, em 1643, Naudet lançou um novo sistema de classificação da obra Bibliotheca Cartesiae Catalogus, que abrangia 12 classes: teologia, medicina, bibliografia, cronologia, geografia, história, arte militar, jurisprudência, direito, filosofia, política e literatura. Jacques Charles Brunet, de Manuelle Libertaire et Amateurs des Libres, publicado em 1810, apresenta uma bibliografia internacional de livros surgidos até a época da sua publicação. Para facilitar a consulta a esse manual, Brunet elaborou um sistema chamado de Table Méthodique, com respectivas de classes que formaram outras 5 partes do livro: teologia, jurisprudência, história, filosofia e literatura. Esse sistema foi usado na Europa por mais de um século, principalmente nos arranjos bibliográficos, mas nas listas de livreiros e coleções particulares. Barbosa, 1969. Anthony Panizzi, bibliotecário, junto com os colaboradores, elaborou 21 regras de catalogação, publicada em 1839 na Inglaterra, denominada Rules Compilations of the Catalogue Printed Books, British Museum. Essa obra teve como aprovação pelos autores do Museu Britânico em 1841 em sua edição
em 1936. Após a publicação, bibliotecários ingleses iniciaram uma série de discussões sobre, por exemplo, a questão de padronização de normas para catalogação. As regras de Panizzi iriam influenciar sobre maneiras práticas de catalogação de tal modo que nenhuma das suas características é definida até hoje. A valorização da folha do rosto, as demais regras que deram as margens às discussões por causa dos excessos da parte da descrição material bibliográfico. Em seguida, Charles Werner, 1816 a 1864, publicou em 1853 Seminole Institution dos Estados Unidos, outro código contendo 33 regras, baseadas nas regras de Panizzi, com algumas modificações. Jefferson enfatiza em sua obra escrita pseudônimo a questão de autoria coletiva e deixando a sua marca a ideia de elaboração de catálogos coletivos das bibliotecas americanas, mas infelizmente não conseguiu caracterizar esse catálogo. Charles Amin Coutier, segundo Barbosa, a figura mais brilhante do século XIX, indicou em 1876 a obra Rules of the Printed Dictionary Catalog. O código de Coutier continha 369 regras que receberam inúmeras críticas em relação aos detalhes tidos como desnecessários. No fim da afirma Barbosa, esse técnico marcou a trajetória na biblioteconomia, pois a tabela de notação de autores, conhecidas como tabela de Coutier, usada até hoje nas bibliotecas, tem sido conhecida como muito do pai do catálogo do dicionário. A última edição dessa obra, em 1904, com base coincidiu com a relação do catálogo American Library Association, ALA, em 1908, influenciado pelo desenvolvimento Barbosa, Medieval Dewell, 1851 a 1931, inventou o sistema de classificação decimal Dewell CDD, tornando o universo como base para a divisão do conhecimento. Dividiu o conhecimento em três importantes características: razão, imaginação e memória. Dewey inspirou-se em ordenar classes principais de classificação do Francis Bacon, de modo que desenvolveu um sistema de classificação de livros usado nas classes decimais de 00 até 999, dividindo os livros na ficção de categorias em 10 categorias. Em seu trabalho, criou a revolução de organização de bibliotecas americanas, iniciando uma nova biblioteconomia. Dewey, considerado como o pai da biblioteconomia moderna, tendo alterado a sua conotação e simples vocação para a profissão moderna. Ele ajudou a criar a American Library Association, ALA, a primeira escola de biblioteconomia da América, em 1887. Era a biblioteca na Columbia College, hoje Universidade de Columbia. Haganata, considerado o maior bibliotecário do século XX, foi mais do que modernizador da profissão da biblioteca. Ele revolucionou a profissão da Índia e no mundo através da sólida contribuição das obras em todos os aspectos. Criou o primeiro esquema de classificação facetado do mundo, baseado em 5 categorias fundamentais, cujo corpo teórico prevalece até os dias de hoje. Esse sistema permite que várias aplicações, organizações, conceitos, sistematização e recuperação da informação seja um ambiente automatizado ou não. Para ele, a classificação e sistema de classificação era somente técnicas, mas também estruturas profundamente teóricas e sempre com implicações filosóficas. Ele tratou a biblioteconomia como um todo, com bases internacionais entre os seus mais diversos serviços. Estabeleceu 5 leis da biblioteconomia. Os livros são para ser usados. 2. A lei para cada leitor o seu livro. 3. Para cada livro o seu leitor. 4. Poupe o tempo do leitor. Poupe o tempo dos profissionais. E 5. A biblioteca é um organismo em crescimento. Haganata, 2009. Essas leis, embora enunciadas, foram simplesmente profundamente
significado em um conteúdo que contém e contempla a filosofia da biblioteconomia, que fornece a moldura de conceitual a desenvolver diversos princípios normativos para a organização da biblioteca e serviços segundo as linhas das científicas. A formulação de 5 leis marcou o início de uma nova era para a biblioteconomia, mostrando uma área capaz de produzir princípios científicos. As leis da biblioteconomia constituem princípios aplicáveis que até hoje que a biblioteconomia e orienta todas as práticas bibliotecárias, pois são suficientes, flexíveis para reconhecer o conhecimento moderno e disponibilidade da acessibilidade e exposto em recursos da informação. Contudo, o estudo desenvolvido por esses teóricos estavam voltados para a organização e classificação dos livros, mas conforme ressaltamos, no final do século XIX, o aumento da produção bibliográfica de pesquisa científica e surgimento de novos suportes tornaram-se necessário o desenvolvimento de outras técnicas para organizar e administrar o conteúdo bibliográfico. A partir daí, a documentação abriu-se espaço para a biblioteconomia e trilhou outros caminhos, levando em questionamento a sua cientificidade enquanto produto sistematizador e conhecimentos históricos para fundamentar um procedimento utilizado para bibliotecas, como vemos a seguir. A discussão sobre a cientificidade da biblioteconomia de fim do século XIX da primeira metade do século XX, a documentação teve maior ênfase na Europa e desenvolveu-se nos Estados Unidos a partir do movimento de bibliotecas públicas, ou seja, a partir de um paradigma institucional. A visão da biblioteca como instituição social era defendida pela Escola de Chicago, que nos anos 30 até os anos 60 foi considerada o centro intelectual da biblioteconomia dos Estados Unidos, com uma abordagem teórica baseada nas ciências sociais. Na pesquisa de biblioteconomia da Escola de Chicago teve como foco a questão da função social da biblioteca e do bibliotecário, vendo a biblioteca como uma organização social voltada para a memória sociocultural. Essa orientação refletiu-se na leitura produzida pelos pesquisadores da escola e pesquisadores